Então, continuando aqui, falta pouquinha coisa de peixe, ó. Cadê aqui? Então, o que a gente tinha mostrado, eu terminei falando da parte lá do marlim, né? Que ele, na verdade, tinha que se transformar numa fêmea. Mas existem alguns peixes que são hermafroditas assim, mas no geral você tem sexos separados. Por isso que aqui a gente coloca característica meio que geral, dioicos, mas existem exceções. Aqui alguns peixes têm cuidado com a prole. Esse daqui é um peixe carregando os ovos na boca. No Procurando Nemo mostra também uma mãe que carrega os filhotes na boca e no primeiro dia de aula ela abre a boca e os filhotes saem. Mas não são todas também. Tem uns que botam os ovos e tchau, meus filhos, tá? Professora, os Oi. cavalos marinhos são peixes? São ósseos. É, mas tem alguma coisa relacionada com o cuidado de filhotes, não tem? O cavalo marinho macho carrega os ovos. Ah, sim, sim, tá. Então, quando tem o cruzamento, a bolsa com os ovos fica no macho, não fica na fêmea. E aí, depois do macho, abre tipo um buraquinho em cima da bolsa e aí vai saindo vários filhotinhos. É mó bonitinho. Depois procura no YouTube para você ver, tipo, reprodução, cavalo marinho, ou então nascimento, cavalo marinho, assim. É bem Beleza. bonitinho. E aí, aqui agora, só coloquei algumas outras características extras. Tem vários peixes que são tóxicos, tipo baiacu, tem toxina. A galera até consegue comer o baiacu, mas tem que limpar muito bem, então é melhor nem comer. Esse daqui também eu esqueci, eu acho que é o peixe-leão, estou tentando lembrar o nome dele. É uma espécie exótica invasora e ele é muito venenoso. Existem peixes que têm bioluminescência. Isso daqui eu coloquei que é aquele peixe pescador, que é o que vive lá nas profundezas, no Procurando Nemo. Dá para ver que ele tem a bioluminescência na ponta, assim. Isso aí é como se fosse uma vara de pescar, por isso o nome dele. E aí acende ao longo do corpo todo. Essa bioluminescência podem ser por conta de bactérias, às vezes que eles têm que produzem essas substâncias, ou às vezes o próprio corpo já tem essa substância, sim. E esse aqui eu acho muito doido. Esse aqui parece que você está vendo a cabeça dele através de um vidro, né? Parece uma nave, né? Exatamente, parece um Parece uma nave. Tem submarino. 2 ETs aqui dentro, comandando. Aham. Mas esse também é uma bioluminescência. Normalmente, bioluminescência é mais em peixes de profundezas. E aí, essa cena lá da Dory, né, que ela vê. Gente, assistam Procurando Nemo com outros olhos, tá? Ainda mais Vou depois fazer das isso, aulas de pode deixar. coordados. E aqui eu tô colocando alguns peixes diferentes. Então, cavalo marinho, esse aqui parece que tem dentinhos, né? Esse aqui é o peixe pescador. Tem uns muito estranhos, cara. Tem uns bonitinhos, mas tem uns muito estranhos. E olha, né, a diversidade de actinopterídeos são esses assim que são os ósseos, né? E aí, olha, tem esse peixe aqui que ele é gigante. Ele é muito grande, mas não faz nada, né? Isso aqui é um peixinho também, tamanho menor do que a pontinha de um dedo. Tem vários. Ó, esse aqui que é super venenoso. Nossa, esse azul com pontinhos brancos ali é lindo. Lindo, né? Tem um monte de peixe diferente, ó. Tem vários. E aí, esse aqui eu só finalizei o slide mostrando que teve uma linhagem de peixes que deu origem aos anfíbios. Então, eram peixes que as nadadeiras deles conseguiam fazer com que eles levantassem e colocassem a cabeça para fora. E aí, eles começaram a ir para fora da água. E aí, por seleção natural, alguns conseguiram ficar fora da água e deram origem aos anfíbios. Então, esse aqui é só mostrando, né, a nadadeira, aí um fóssil, um tetrápode. Como é que seria? Tipo, os primeiros anfíbios, né? Os primeiros animais que já conseguiam estar no ambiente terrestre também. E aí, finalizando aqui, né? Ó, Misericórdia. muito bom, né? Aí agora nós iremos falar sobre justamente os anfíbios. Então, começando aqui pelos anfíbios, filocordata, também são subfilo vertebrata, são animais vertebrados. A classe é anfíbia.
E aí, como eu falei, eles foram os primeiros a colonizarem o ambiente terrestre, mas eles ainda dependem muito da água, principalmente para a reprodução. Só os répteis que conquistaram completamente o ambiente terrestre, mas os anfíbios ainda ficam nesse ambiente meio aquático, meio terrestre. E provavelmente eles vieram de peixes que eram sarcopterídeos, que eram esses que eu falei, que as nadadeiras deles, eles conseguiam colocar a cabeça para fora, né? E aí eles têm algumas alterações no corpo. Isso daí era mostrando um anfíbio primitivo ali embaixo, né? Um sarcopterídeo ali em cima. E aí, olha as características gerais. Deixa eu só responder que a Nathalie me mandou mensagem. Ok, bom dia. E depois eu... criei. Tá. Ó. Então, características gerais de anfíbios. São triblásticos, são celomados, são deuterostômios e têm simetria bilateral. E tem fecundação externa, então é fora do corpo da fêmea, precisa da água para ter reprodução. Eles podem colocar ovos ou ser vivíparos também. São ectotérmicos, isso quer dizer que eles não produzem o próprio calor e mantêm ele, tipo, constante. A temperatura do corpo vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. E isso, a gente só vê vertebrados endotérmicos a partir de aves, que são as aves e os mamíferos. Antes é tudo ectotérmico, tá? Então, de acordo com a temperatura do ambiente, vai variar com a dele também. Professora, Oi. eles podem morrer, tipo, se a temperatura estiver muito fria? E muito quente também, podem. Não é igual o nosso caso, sabe? Que a gente consegue manter assim, né? Não. A gente está falando agora dos anfíbios, isso? Isso, dos anfíbios. Tá. E aí eles são semiterrestres, como eu falei, eles ainda precisam de água. Então vocês vão encontrar eles tipo na água ou na terra, mas sempre próximo de água, né? E são tetrápodes, isso quer dizer que eles têm 4 pernas. Tá aqui, esse aqui seria uma perereca, esse segundo aqui uma salamandra e uma cobra cega. É interessante ela a gente... tá tão fofinha, a primeirinha, a mãozinha dela. É interessante a gente ver que, tipo, esse segundo aqui, a salamandra, parece muito um lagarto já, né? A salamandra é um anfíbio, não é um réptil. Igual a cobra cega, parece uma cobra, mas é um anfíbio. E aí, falando sobre eles, assim, no geral, tem 3 ordens que você diferencia, que é a ordem Anura, ordem Urodela e a ordem Gymnophiona. A ordem Anura, eu até coloquei aqui, porque existia um funk, eu lembro na época da faculdade, quando o professor foi dar aula disso, ele falava que era sapo perereque ram, 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 ram. Não sei nem se vocês conhecem esse funk. Estava assim, no auge. E aí eu sempre coloco isso que eu lembro dele. Tá? Então, a ordem Anura tem sapo, rãs e pererecas. Eles não têm cauda quando são adultos, né? Normalmente tem a perna bem característica para saltar. E alguns podem ter essas glândulas paratoides com veneno. Então, vocês já devem ter ouvido falar de sapos venenosos, pererecas venenosas, né, e tal. Naquele filme Rio tem. Eu não sei se Qual? ela era, não sei se ela era venenosa ou se não era. No Rio? No Rio, no 2. Não lembro. Eu acho que eu não vi o 2. Eu lembro também de um filme, acho que é Piratas do Caribe, que um cara morre porque o outro passou veneno que tinha no sapo na espada. Muito doido. Isso, tem tribo que faz até uns rituais usando o veneno de sapo para a galera ficar doidona. Meu Deus. A última vez que eu fui pra Angra, a gente viu uma perereca que era branca. É linda. Branca. Só que assim, gente, eu não consigo pegar. Eu acho bonito longe de mim. Nossa, é horrível, horrível. Aí depois escureceu e ela ficou verde. Ela o quê? Ela ficou verde.
Mas ela era branca e ficou verde? Aham. Às vezes ela tem essa capacidade aí de modificar a cor. A gente ficou assim, extasiado, porque eu nunca tinha visto uma perereca branca. Daqui a pouco ela muda de cor, ou pode ser outra, né? Mas tava no mesmo lugar. Eu achei um pouco estranho. Olha só, eles são venenosos, não todos, mas os que são venenosos, eles não são peçonhentos. Alguém sabe a diferença? Qual a diferença de venenoso para peçonhento? Calma. Ai, pera. Já ouvi dizer isso já me disseram isso Peçonhento. uma vez. Gente, Peçonhenta, pera. eu acho que não pica. Isso, assim, ó, peçonhento não tem nada para inocular o veneno em você. Você só vai, tipo, entrar em contato com o veneno dependendo do sapo. Às vezes, se você comeu o sapo, ou se você passou a mão nele, aí liberou aquilo, ele não vai ter uma garra, um dente, tá? Então, a gente fala que é venenoso, mas não é peçonhento. Não tem órgão de peçanha, né, para introduzir o veneno em você. E aí existe a diferença, né? Isso é curiosidade para vocês. Qual a diferença entre sapo, rã e perereca? O sapo é o mais feio, gente. Mas assim, tem que Ele é respeitar tudo. horrível. Mas o sapo é o mais feio. Não pode matar nenhum dos três. O sapo, ele vai ter uma pele mais rugosa, tem braços e pernas mais curtos, dá pequenos pulinhos e a cara dele é um pouco diferente. O olho também é um pouco diferente. Tem uma outra imagem para mostrar isso também. Parece que ele é velho e as outras Ele é são. É, mais bobo, né? É meio as importante. rãs têm uma pele lisa, mais úmida, tem braços e pernas bem longos e dá uns pulões, e a maioria fica no ambiente aquático. Agora, as pererecas, elas têm a pele bem lisa e úmida, também tem braços e pernas longos, normalmente ficam mais associadas em árvores, elas pulam, assim, elas ficam grudadinhas em árvores, e na pontinha dos dedinhos delas, elas têm essas ventosas, que ajudam a prender, tipo, parece uma bolinha na pontinha do dedo. Já as rãs, por estarem em ambiente aquático, elas vão ter umas membranas entre os dedos para ajudar a nadar. Então, olha, isso daqui seria uma perereca. Então, você viu que tem essas bolinhas na pontinha. A carinha simpática é uma perereca, tá? Olha as pernas bem fininhas. Agora, olha uma rã. A perna Gente! é mais grossa e ela tem essas membranas entre os Esse aí é o dedos. sapo. E esse é um sapo. Nossa, gente, me dá até agonia. Caraca, Gente, eu tô rindo de nervoso. Eu tenho muito pavor desses bichos. E o sapo pode ter essa glândula de veneno em cima dos olhos. E aí, se alguém, tipo, um predador pega ele para morder, pressiona essa glândula de veneno e aí libera. Que agonia! E aí, eu botei esse quadrinho aí para vocês darem uma risadinha. Calma que eu tô lendo, peraí. Ah, Madalena ali, gente. A Madalena. Gente, mas que Ah, confusão! é, Tá, então, a galera normalmente chama tudo de sapo, né? Mas, igual Eu chamo qualquer um de perereca. mas é cágado, jabuti e tal. Então, O Isaac é Madalena. ó, a ordem Urodela é o que a gente tem os tritões e as salamandras. E aí tem uma cauda bem longa, parece tipo um lagartinho. E tem esse exemplo aqui que é super diferente, que é o axolotl, que tem pedomorfose. Na fase adulta, ele ainda apresenta características de quando ele é imaturo, né? Características larvares, tipo as brânquias aqui para o lado de fora. Tem gente que tem até esse bicho de estimação. Não conseguiria, jamais. Então, esse daqui é da ordem Urodela. A gente tinha visto do Zanura, agora o Urodela. E esse daqui é do Gimnophiona. São as Cruz, cecílias, ou também credo. chamadas de cobras cegas. Tem um corpo, parece uma parece, minhoca, né? né, cilíndrico, alongado, liso e tal. Não tem membros, então os membros foram atrofiados. E leva esse nome de cobra cega, porque parece uma cobra, né? E elas são cegas quando são adultas. Então, a carinha dela aqui, tipo, sorrisinho para vocês. Isso aqui são vários filhotinhos ainda dentro de uma... Nossa, fazem mal pra gente? Gente, que horror! Oi, o que foi, Isaac? Elas fazem mal para os seres Não, humanos? Ah, eu nunca nem vi uma cobra cega. eu
Também não. Deve ser Eu difícil. também não. Gente, eu achei que cobra cega fosse uma brincadeira, não um bicho. Não, ó. Aí eu mostrando para vocês os sistemas no geral de anfíbios. Então, sistema esquelético tem o axial e o apendicular. O que isso quer dizer? Que tem a crânio, coluna vertebral e apendicular é todos aqueles que formam os bracinhos e as perninhas. Então, esse aqui é um esqueleto, muito provavelmente uma perereca, esse daqui. E aí tem ossos, tem cartilagem também. É tipo um nosso esqueleto, só que com pequenas adaptações, né? Tipo, modificações. Sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobra cega, tudo. Todos esses animais têm a pele, né, o revestimento bem úmido. Precisa muito ficar úmido porque uma das formas de respiração desses animais é a respiração cutânea, através da pele. Então Por isso que não precisa pode jogar ficar sal nele? úmido. O que foi? Por isso que não pode jogar sal neles? Não pode jogar sal de jeito nenhum, porque se você joga sal, você cria um ambiente hipertônico do lado de fora, você acaba puxando a água e desidratando o animal. Então, não tem escamas, a pele sempre muito úmida. Tem esses cromatóforos, que são células que vão mudando de cor, tá? Então, esses cromatóforos a gente fala de camaleão tem também. A gente chegou a falar que polvos tinham os cromatóforos, então às vezes eles, dependendo da espécie, eles podem mudar de cor sim. Então a perereca branca que ficou verde, ela pode ter trocado por conta disso. Né, que são células que misturam pigmentos para formar outras, assim, para tipo, passar bem no ambiente. Sim. E eles têm também um negócio chamado aposematismo. Alguém sabe o que é isso? Não faço a mínima ideia. Confesso que não. É coloração de alerta. Todas essas 3 pererecas que estão aqui embaixo, todas elas eu sei que elas são extremamente venenosas. E isso Por causa da daqui cor, né? é que elas têm colorações de alerta. Isso daí foi, né, selecionado evolutivamente ao longo de milhões de anos, mas eu jamais pegaria uma dessa aqui assim, ó, tipo de boa, né? Pode ter venenos gravíssimos. Então é aposematismo o nome disso. Eles avisam que eles são venenosos. Isso aqui é engraçado porque parece que esse terceiro foi o cruzamento do segundo com o primeiro. É. Parece mesmo. Mas são espécies diferentes, tá? Sistema digestório completo, boca e ânus, tem estômago, esôfago, fígado, intestino, pâncreas, é tipo a gente, mesmo, mas é só mudando as proporções, né? Sistema respiratório, como eu falei, ele é pulmonar, mas também é cutâneo. E o pulmão de anfíbios, ele é bem primitivo, são 2 bolsinhas. E aí, por isso que ainda tem a respiração cutânea para auxiliar as trocas gasosas. Então, quando o sapo, ele respira, o ar entra, aumenta o pulmão e depois já sai. Só que só o pulmão não é suficiente. Então, por isso que eles fazem as trocas também através da pele. O sistema excretor, assim como a gente já estava falando desde peixes, tem um par de rins, e as principais excretas depende do local onde aquele anfíbio está encontrado, né? Se ainda é girino, está na fase imatura, está na água. Então, a principal excreta vai ser na forma de amônia. Agora, se já é um adulto, a principal excreta vai ser a ureia. Então, isso depende só de onde ele está localizado. Aqui estava mostrando assim os riñones, que está em espanhol isso aqui, né? Riñones. E aí, lembra que peixes eu falei que tinham quantos átrios e quantos ventrículos? Um átrio e um ventrículo. Um átrio e um ventrículo. Aqui a gente já tem 2 átrios e um ventrículo. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo comum aos 2. Aí o sangue vai para os pulmões para ser oxigenado, volta pelo esquerdo. E aí depois é mandado pela artéria, né, a aorta sistêmica para o corpo. Depois o sangue vai passar ainda pela pele, onde ele pode ser oxigenado, e depois vai para o coração. E aí, se eu perguntasse para vocês, sistema circulatório, né? 2 átrios e um ventrículo. Primeiro, ele é aberto ou fechado? Fechado. Fechado. Fechado, só dentro de vasos sanguíneos. A circulação é completa ou incompleta? Eu não lembro. Completa. Lembra que completa é quando não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso.
Incompleto é quando tem mistura. O que vocês acham aí? Tem ou não? Acho que é incompleto. Por causa É do... incompleto, porque Porque se tem você um. Isso aí, um ventrículo em comum para os dois átrios, o sangue arterial se mistura com o venoso, sim, tá? Então é incompleto. 2 átrios, um ventrículo, sistema circulação fechada e incompleta. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Existem tubarões que, tipo, têm o nosso tamanho, praticamente. Até mais. Então, mas vai ser a mesma coisa o coração deles? Um átrio e um ventrículo? Aham, independente do tamanho dele. Mas tem motivo para isso ou foi só seleção natural? Cara, eu acho que foi evolução mesmo. Não tem tipo ele não vai ter um coração muito mais sinistro. Ele continua sendo um peixe. Então ele vai ter só um átrio e um ventrículo. O que deve acontecer é que talvez esse átrio e esse ventrículo sejam grandes, comparado com um peixe pequenininho. Mas fora isso, não tem nada não. É evolução mesmo. Tá bom. Aí, olha, sistema nervoso, tipo o nosso, tá? Tem encéfalo, tem medula, tem nervo saindo para todas as partes do corpo, bem tranquilo. Só que no sistema sensorial, eles têm olhos bem desenvolvidos, orelhas bem desenvolvidas e eles fazem esse coachar, que é aquele barulho, né? Esse coachar pode ser para achar fêmea, para defender território. Tem vídeos de pessoas irritando, tipo uns mini sapinhos e eles gritando, mas grita assim, fininho. Então, depende do animal aqui, né? Esse sapo amarelo aí parece que tem 2 cogumelos na boca dele. É mesmo, 2 cogumelos azuis ali. Aqui é coachá com X, tá, gente? Aqui tá com CH, mas tá errado. Esse eu peguei na internet. O coachá de um sapo, olha como que é. Entra ar aqui, aí amplia a cavidade bucal, aí aumenta. Aí depois, quando o ar sai do pulmão, aquilo diminui. Então, aqui, ó, com a narina fechada, o ar que estava na cavidade bucal pode ir para o pulmão e depois sair também. Então, é meio que coachar o ar, parece que ele não entra e vai direto para o pulmão, né? Mas, assim, isso aqui é só curiosidade, tá? Então, vai entrar um ar naquela cavidade bucal e pode aumentar ou diminuir. Batendo o olho aqui. Esse primeiro aqui é um sapo, uma perereca ou uma rã? O primeiro parece Tem uma cara perereca. simpática. Não sei. Eu acho que esse segundo é uma rã. Ai, A segunda eu sei que é uma perereca. Segunda é perereca. Olha o dedinho. Não, gente. A primeira eu acho que é uma rã, Acho porque que é uma tá rã. dentro da água. É uma rã, deixa eu explicar. O sapo tem cara feia, a perereca tem cara bonitinha e a rã tem cara de maluca. Ela não tá com cara de maluca, assim, zóio arregalado, assim, ó. Aham. Não, mas ela Tem tem cara cara que de tomou um maluca, Rivotril e tá feliz. entendeu? Ela é cara de maluca, a perereca é mais bonitinha. E aí, olha como que é a reprodução dos anuros, né? Eles são dioicos, então o macho, ele vai por cima da fêmea e abraça ela, esse movimento chama amplexo, essa reprodução. Na hora que ele aperta ela, ele faz com que ela libere os óvulos na água e ele libera os espermatozoides junto com o xixi dele. E aí os espermatozoides vão fecundar ali na água mesmo e vai ficar um ovo meio gelatinoso que vai formar um embrião lá dentro e vai dar origem ao girino. E aí o girino passa por metamorfose, por isso que o desenvolvimento de anuros é desenvolvimento indireto, porque nasce uma forma que é completamente diferente do adulto. Tem cauda, aí surgem depois as pernas traseiras, depois as pernas dianteiras, a cauda regride e aí você tem o adulto novamente. Eu te dei foto, já filmei também ano passado isso lá em Maromba. Pô, eu tava sentada na pedra assim, bonitinha, de repente todo mundo, olha só, tava andando uma rã e o macho atrás dela assim, ó, grudado nela, ela foi para a água para se reproduzir e um outro macho queria tirar o macho que estava em cima dela e eles começaram uma porradaria louca. Foi maneiro ver, eu não fiquei com muito nojo não, mas na hora que eu olhei eu vi aquela rã gigante andando, carregando um outro nas costas, gente de Deus, que agonia. Assim. Que bonitinhos! Eu fico com muita agonia, gente. Meu Deus do céu.
Não é Gente, romântico. não, isso daí não é bonitinho, não. Ó, então isso daí a gente está vendo a metamorfose, né? De um sapo aí no caso. A língua deles, né, também estica bastante para pegar o alimento. Essa daí é a perereca de vidro. Ela é linda, linda, linda. Você consegue ver que tudo de incrível. dentro dela, de baixo assim, né? Aqui, olha o coração. Aí você vê uma artéria descendo aqui. Isso daqui provavelmente é intestino. Ela é linda. É muito difícil imaginar que esses bichos pequenininhos têm um monte de órgão. É, olha um pulmão aqui e o outro pulmão do outro lado. Aham. Muito bonitinha, né? Olha que Incrível. simpático. Ah, Esse eu pegaria na mão. Muito Ai, eu não bonitinho. pego, não. Eu eu fico, não. ai, que bonitinho, bonitinho, mas não pego, não, gente. Eu tenho nervoso de pegar qualquer coisa assim, ó, gelada, Mas olha como é que ele tá gosmentinha. sendo amigável nessa foto pra gente. Olha Não, que não, gracinha. Tá não. até dando só de Ó, bonitinho. eles são bonitinhos, mas Jesus, eu não consigo. Esse aí eu achei feio. São bonitinhos Ó, pequenininhos. Mas grandes é um negócio sério. E eles estão brigando? não. Isso aí eu acho que foi uma montagem que fizeram. Ah, entendi. Aô, bichão brabo! Muito bom, cara. E aí, começando agora, répteis, né? Era isso que a gente tinha para falar de anfíbios. Então, os répteis são bem legais de falar, porque a gente lembra dos dinossauros, né? Então, são cordados, são vertebrados, a classe é reptília. A gente encontra répteis já que morreram, né? Fósseis, no caso dos dinossauros, mas tem lagartos, tem jacarés, tartarugas, serpentes, iguanas, tem vários exemplos, né? E aí, quando a gente fala de características evolutivas, foram os répteis que se adaptaram 100% à vida terrestre. E isso foi principalmente por conta da presença de um ovo com casca. Se você lembrar, os anfíbios, os ovos deles eram gelatinosos e precisavam ficar na água. Se aquela água secar, o ovo morreu. A partir de réptil, não, você tem ovo com casca. Então, esse ovo ele consegue sobreviver no ambiente, não precisa de nutrientes da mãe, já tem os anexos embrionários, né? Tipo, todos os nutrientes que ele precisa lá dentro do ovo. Então, eles se adaptaram 100% à vida terrestre. Não precisam de água para se reproduzir. A pele já vai ser grossa, com muita queratina, não tem glândulas ali na pele. Então, essa queratina ajuda a impermeabilizar a pele para evitar a perda excessiva de água. Os pulmões são super mais eficientes. E até mesmo a excreta nitrogenada de répteis é o ácido úrico, que é uma excreta que não precisa quase de nada de água para ser eliminada. Então, esses animais, eles conseguem guardar muita água no corpo. E aí é o T-Rex, maravilhoso o T-Rex, né? Que eu tenho até tatuagem dele em mim. Amo. Sério? Eu tenho na costela. Que legal! Eu Mostra pra tenho... gente. Não dá, né? Eu tenho uma tatuagem que sou eu levando meu T-Rex para passear. Ah, meu Eu mostro Gente, que foto pra você. incrível. E aí, que se eu não tivesse feito biologia, eu queria. Na verdade, dentro da biologia dava para eu ter seguido para paleonto, mas aí eu desisti. Ai, quando eu era pequeno, eu queria muito ser paleontólogo. Eu queria muito. Adoro. E aí, olha só. Então, olha o ovo amniótico deles com os anexos embrionários. Então, um ovo de um réptil, você encontra o embrião ali dentro, mas você tem saco vitelínico com nutrientes dentro. Você tem uma cavidade amniótica e com líquido amniótico para proteger o embrião contra os choques mecânicos. Você tem uma estrutura conhecida como alantoide, que ajuda nas trocas gasosas e armazena excretas. Tem o córion também, que é uma membrana que reveste todas as outras anexos embrionários do embrião, também ajuda nas trocas gasosas. E isso ainda tudo dentro do ovo, então ele não precisa, né, de nutrição externa para se desenvolver aqui. E aí vamos dar uma olhada nas ordens. Os quelônios, né, a ordem quelônia, tartarugas, cágados e jabutis. A ordem da Madalena.
Você tá vendo a Madalena aí por dentro, ó. O casco, você não tem como tirar o jabuti, né? O cágado, a tartaruga de lá. Porque aquilo faz parte da costela dela, tipo, da coluna, tá? Então ela tem essa carapaça dorsal e um plastrão ventral, que é essa parte aqui de baixo. Então o bicho fica aqui dentro. E aí existem alguns tipos, né? A tartaruga, esse nome tartaruga é marinha, jabuti é terrestre e cágado, ele é encontrado terrestre na água também. Tanto que na patinha aqui do cágado, a gente consegue achar aquelas membranas entre os dedinhos para ajudar ele a nadar. Já a pata de um jabuti parece tipo de elefante, né? Que é para ficar andando ali na terra. E as nadadeiras de tartarugas marinhas são adaptadas para o nado. Tanto que quando elas vão desovar, elas se arrastam assim, e aí com muita força elas conseguem chegar, cavar e tal. Não é tão adaptado para ambiente terrestre, não, é para nadar. Aqui no Brasil existem 5 espécies de tartarugas marinhas. Deixa eu ver se eu lembro todas. Cabeçuda, de couro, oliva, pente verde. Isso aí. Essa é a primeira aí, é a verde. Nossa, Aí, prof. vamos lá, deixa A Madalena, eu... a Madalena tá assistindo sua aula, prof. Oi? A Madalena tá assistindo sua aula. O Isaac acabou de mandar uma foto. Uma foto pra gente dela assistindo. Manda pra mim, tira uma foto, tipo, ela perto da tela, eu dando aula. Não, ele acabou de fazer isso. Posta no stories pra Bianca poder repostar. Deixa eu repostar, falando que a Madalena tá assistindo a aula. Tira a foto aí agora, ela vendo as amigas. Pera aí, calma aí, segura aí. Então, só vou explicando aqui para vocês, ó. Aqui a gente está vendo eu vou tentar lembrar, porque eu não lembro muito bem, não, mas eu acho que essa daqui é uma... Eu tenho quase certeza. Essa aqui é uma cabeçuda. Eu acho que essa daqui é a pente, essa é a verde e essa é a oliva. Gente, cadê a câmera? Achei. É porque eu teve uma época que eu também queria trabalhar no Projeto Tamara, meu sonho de vida, e aí eu sabia um pouco mais de tartaruga marinha, mas eu já esqueci, né? Conseguiu, Isaac, tirar? Tirei. E essa daqui é de couro, que é enorme. Essas de couro. Deus. Nossa. Queria eu ter uma dessa em casa. Essa é linda, tá? E é o crush, né? Ah, Crush e esguicho também estão presentes no Procurando Nemo. Uma coisa muito importante é que as tartarugas marinhas elas também podem se alimentar de água viva. Então, muitas estão morrendo porque comem plástico, sacola plástica, achando que é água viva. Aí morre asfixiada porque esses animais têm pulmões. Então, por mais que a tartaruga esteja debaixo d'água, ela respira por pulmão, mas ela também tem uma respiração cloacal. Ela consegue... Uma pessoa me parou no carnaval desse ano e me perguntou se era verdade que a tartaruga respirava pelo cu. Ele perguntou assim mesmo. E aí eu falei assim, olha, rapaz, eu lembro disso de algum lugar, mas eu não lembro direito. E aí eu tô para fazer um Bibiologia Responde tem tempo, usando esse vídeo dele para eu explicar. Eu até mandei mensagem para uma amiga minha que trabalhava em Fernando de Noronha, para ver se ela gravava explicando isso, mas ela tem uma respiração cloacal também. Mas a principal mesmo é o pulmão. Então, se a tartaruga engoliu alguma coisa que atrapalhou a passagem do ar, ela pode morrer asfixiada. E ela por isso que ela sobe, respira e desce, né? E aí, vamos lá. Ordem Crocodilia, você tem crocodilos, jacarés e gaviais. Eles têm muitas placas edérmicas, né? Escamas que a gente consegue ver. Eles são bem carnívoros. Esse de cima é um gavial, que é o focinho bem fininho, tá? Isso aqui eu acho que é o crocodilo e o de baixo o jacaré. A ordem Sphenodontia, você encontra as tuataras, que parece um lagartinho muito doido, porque ele tem um olho atrofiado no crânio, um terceiro olho atrofiado. Então, acho que há algum tempo atrás ele tinha esse olho aqui funcional, né? Também tem essas escamas e placas dérmicas. A ordem Squamata é o que você mais encontra representantes, porque você tem lagartos e serpentes. E aí isso está dividido, né? A subordem de lagartos. Então, alligator, eu acho que é um nome que dá... porque alligator é o nome que dá em inglês, não é? Eu estou tentando... não, acho que Tem é. um programa
no Animal Planet que tinha os caras lá dos Estados Unidos que cuidavam desses aligatores. E tudo. É um Aí gênero quando de jacaré, vai. tá? Eu não sei se é porque Alligator quando é um vai. gênero de jacaré, acabei de ver aqui. Tem o jacaré americano, o alligator mississippiensis e o jacaré da China, alligator sinensis. Ah, entendi. Então, É jacaré. porque eu não sabia se eles estavam, quando eles estavam traduzindo, eles só traduziam ou se realmente era um tipo de jacaré. É um gênero de jacaré. E aí, ó, dentro do esquamata tem a subordem Lacertilia, que são os lagartos, lagartixas e camaleões. Você consegue encontrar em vários locais, na terra, em árvores, aquáticos, carnívoros. Olha que carinha fofinha dessa lagartixa. Bonitinho. Ela tá sorrindo pra gente. Ela tá sorrindo pra gente. E a de baixo aqui, a subordem serpentes, é que você encontra as cobras, né? Então, são super importantes para as cadeias alimentares. Algumas têm veneno, outras não. Algumas ainda são peçonhentas, porque elas têm aqueles dentinhos, né, que podem inocular o veneno. E existem até mesmo umas que não têm pernas, tá? Umas que não têm pernas. Tem umas que têm perna, vou te mostrar, eu acho que eu botei. Elas não têm pernas, falei errado. Elas são ápodas, tá? Então, os membros, pernas e braços foram atrofiados. E aí, só mostrando aqui que elas fazem essa troca de pele, e aí você consegue encontrar, às vezes, a pele, né, no local. A língua delas é bífida, porque elas têm um órgão no céu da boca que chama órgão de Jacobson, que elas pegam as substâncias químicas ali com a língua e levam até aqui, ó, na abertura da boca, para elas sentir melhor. Aí, como que falta só 1 minuto para acabar aqui, na próxima aula nossa, eu termino essa parte de répteis e falo de aves e mamíferos. Então, o que eu já recomendo para vocês, lembrem do trabalho da semana que vem e também fazer exercícios do livro para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Porque não consigo fazer agora com vocês, que está meio corrido, né? Nossa, no caso delas, elas são peçonhentas, sem os dentes elas não conseguem inocular, não, coitadas.